Fala galera, você tá no Pop Clash, o seu canal de cultura pop. E hoje eu trouxe para vocês uma dica que é a série de quadrinhos Sin City. Trouxe aqui as 7 graphic novels lançadas no Brasil. Vou falar a sinopse de cada história, informações extras, sem spoiler, é claro, para você que pretende se aventurar no universo Sin City. Então, roda a vinheta. Galera, Sin City foi produzido pela Dark Horse, que é uma empresa de quadrinhos tão grande quanto a DC e a Marvel. Para vocês terem noção, ela é responsável por fazer quadrinhos como o Hellboy, o Máscara, 300 de Esparta. Ela também possui direitos para escrever histórias em quadrinhos de personagens que vieram do cinema, como por exemplo o Alien, Robocop, o Predador e até mesmo o Exterminador do Futuro. Bastante coisa, né, galera? Sin City foi escrito por Frank Miller, que é considerado por muitos um dos maiores escritores dos quadrinhos. Ele é responsável por escrever histórias que revolucionaram o mundo dos quadrinhos. Ele também trabalhou para Marvel, DC e Dark Horse, onde ele escreveu títulos importantes como Eu, Wolverine, Batman, o Cavaleiro das Trevas e 300 de Esparta. Inclusive, galera, se vocês quiserem saber sobre a história do Frank Miller, deixe um comentário aí no vídeo, que eu faço um vídeo só sobre o Frank Miller para vocês. Mas enfim, o que é o Sin City? Sin City é uma série de histórias em quadrinhos que são contadas no formato de filme noir. E o filme noir, galera, para quem não sabe, são filmes de suspense policial que fizeram muito sucesso na década de 40 e 50. E tinham como principais características, dentre outras coisas, era que os filmes eram todos em branco e preto, com uma temática de suspense, bem policial. E geralmente os protagonistas desse tipo de história eram homens de conduta moral questionável, ao invés daqueles heróis todos certinhos e íntegros. Eles eram individualistas, interesseiros, violentos, tinham uma vida toda bagunçada. E um outro personagem importante para esse tipo de história era a presença do personagem chamado de Femme Fatale, ou Mulher Fatal, que são mulheres fortes que o protagonista nunca sabe se ela é vilã, se ela é do bem, se ela está para ajudar ou atrapalhar. Provavelmente ela sempre tem um interesse oculto. Nós temos hoje em dia exemplos de histórias que seguiram esse exemplo. Por exemplo, o Batman, ele tem a Mulher Gato, que é uma Femme Fatale. No Resident Evil, a gente tem a Ada Wong, que é uma personagem que é uma Femme Fatale. Esse tipo de história. Então ele resolveu escrever, na década de 90, a sua própria história noir, que é Sin City. E como funciona o universo Sin City? A história Sin City se passa em uma cidade chamada Basin City, que você tirando o BA, fica Sin City, que em inglês é a cidade do pecado. E a cidade do pecado, cara, ela é realmente uma cidade do pecado. Nessa cidade, cara, a polícia é corrupta, os políticos são corruptos, os cidadãos, em sua maioria, estão sempre envolvidos com algum tipo de trabalho de aspecto criminoso. Tem um bairro que é o Centro Velho, que é o bairro das prostitutas. Ali, se você está procurando prazer e diversão, você está indo para o lugar certo. Mas se lá você causar alguma confusão, se envolver em alguma briga, der algum problema para as prostitutas, as prostitutas que vão cuidar de você. E não é do jeito bom não, galera. Pois elas que fazem a segurança, elas são a lei do bairro velho. Nem a polícia tem um poder sobre o bairro velho, elas que tomam conta de tudo ali no bairro velho. E elas podem ser bastante violentas, galera, quando necessário. Além disso, temos a família Rourke, que é uma família envolvida com a política da cidade. E os cortiços, que é a área decadente da cidade, é um conjunto habitacional que faz as suas próprias leis, semelhante às favelas aqui no Brasil. E dentro dessa cidade se passa as histórias destes 7 livros, galera. E lembrando, galera, que você não precisa de começar a ler pela ordem de lançamento, do primeiro até o 7º. As histórias do Sin City são histórias independentes com personagens diferentes, cada livro é uma história diferente. Então você pode começar a ler do 7º, do 3º, do 4º, do 2º, que embora os personagens de cada livro aparecem em outra história, o personagem do livro 1 aparece no livro 2, do livro 3 aparece no livro 6 e tal, mas isso não interfere na história. Você pode começar a ler de qualquer ponto que você vai entender a cidade, vai entender a história do mesmo jeito. E aqui está o primeiro livro, galera, que se chama Sin City, a Cidade do Pecado. No primeiro livro, você vai conhecer a história do Marvin, que é um segurança de boate, ex-militar, casca-grossa, bom de briga, que passa a noite com uma prostituta, a Gold. E ela amanhece morta. E ele vai ter que investigar esse assassinato e ao mesmo tempo limpar seu nome
É uma história de ação e suspense com muita violência, galera. O Marvin é um personagem muito violento, mas que tem um final surpreendente, totalmente fora de clichê. E é uma das minhas favoritas, tá, galera? O segundo livro, cara, é A Dama Fatal, que conta a história do personagem Dwight McCarty, que é um personagem violento, bom de briga, que tem um fraco por mulheres de índole duvidosas, que encontra com a sua ex-noiva e ela pede ajuda para se livrar do marido dela, que também é um cara super violento. E a partir daí começa a saga do Dwight McCarty. E o terceiro livro, galera, é A Grande Matança. Essa Dwight McCarty, personagem do livro anterior, ele está no apartamento de uma menina fazendo um tchaca-tchaca na buchaca. E o namorado dessa menina, com os amigos, resolve entrar no apartamento dela. Lembrando que o namorado dela tá loucão de droga, bebida. E esse cara cruza o caminho do Dwight McCarty. E aí, amigo, é A Noite da Grande Matança. Livro foda, velho. E o quarto livro, galera, é O Assassino Amarelo, que na minha opinião é a melhor história. Dos 7 é a que eu mais gostei e é a mais pesada também. Conta a história do policial John Hartigan, que está a poucas horas de se aposentar, está na cola para prender um assassino em série de crianças, e esse assassino é envolvido com a política da cidade, por isso ele nunca é preso. Como eu falei, eu acho que é a melhor história, com mais reviravolta, tem uma reviravolta muito maneira no final, com o final mais surpreendente também, e é bem pesado, envolve violência com criança, mas é um livro muito bom sim, galera. É mais curta. Esse livro começa com uma chacina em um bar, e o personagem Dwight McCarty, o personagem mais recorrente dessas histórias, vai investigar essa chacina. Eu não posso falar mais sobre isso, porque senão isso será spoiler, mas vocês terão que descobrir por que o Dwight McCarty está investigando uma chacina e aonde isso vai levar ele, galera. Vale muito a pena ler. E o sexto livro, galera, é o livro De Volta pro Inferno. De Volta pro Inferno conta a história do personagem Wallace, que é o meu personagem favorito. É mesmo? De todos os personagens, ele é o que parece que tem a vida mais tranquila, ele pratica meditação. E um belo dia ele vê uma bela moça se jogando no mar para cometer suicídio. E aí ele impede esse suicídio e salva a menina. Só que momentos depois que ele salva a menina, ela é raptada. E aí ele resolve ir atrás disso e investigar. E cara, eu não posso falar muito porque senão vai ser spoiler, mas é uma história surpreendente também, com um final fervoroso. E por último, porém não menos importante, o livro Balas, Bebidas e Garotas, que é uma coletânea de histórias curtas, vividas pelos personagens já citados nos livros. Então são várias histórias curtas, que às vezes contam alguns detalhes de alguns personagens que não foram contados aqui no livro, que não fizeram muita diferença para a história dos livros que eu citei, mas em Balas, Bebidas e Garotas você vai saber melhor sobre esses personagens. Preto, como eu falei, né, filme noir, ele tem essa pegada do branco e preto. E o Frank Miller, cara, ele adora brincar com essas cores branco e preto, ele faz um trabalho meio sombreado. Uma coisa que é legal também é que alguns personagens têm cor, como a assassina do olho azul, ela tem o olho azul. Alguns personagens como o assassino amarelo, aí quando ele aparece ele é amarelo. Então tem algumas brincadeiras com as cores e principalmente com as sombras, tá vendo? É uma arte que comunica muito com a gente e que, cara, não tem como você não querer entrar nesse universo, que é Sin City. Uma outra curiosidade importante, galera, é que em 2005 foi feito um filme dirigido pelo diretor Robert Rodrigues e teve a ajuda do próprio Frank Miller na produção e do Quentin Tarantino. O filme teve 74% de aprovação no Metacritic, que se passa entre o primeiro e o segundo livro, com algumas histórias curtas também. Em 2014, eu gostei muito. Em 2014 teve uma continuação que eu não achei tão legal. Foi uma continuação que dividiu opiniões, teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Eu particularmente não gostei da continuação, gostei muito do primeiro filme, mas a continuação eu não achei tão legal. Então é isso, galera. Tá aqui o vídeo sobre Sin City. Vale a pena ler para você se divertir durante a quarentena. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aí o que vocês acharam, se você já leu algum dos livros, comenta aí. E muito obrigado e até a próxima.